Graças a Deus. Você pode abrir sua Bíblia para o livro de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Versículo 9 em diante. Que diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, que é o Senhor Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Eu te pergunto assim, começar perguntando para você. Nós estamos entrando no ano de 2025, já entramos, né? E sempre no novo ano a gente tem muitas expectativas, a gente declara, a gente profetiza, a gente crê, acredita e fala. E tem pessoas que vestem certo tipo de roupa, tem pessoas que fazem isso, fazem aquilo outro para alcançar os seus objetivos. E graças a Deus por isso. Mas você tem expectativas? Quais são as suas expectativas? Você conhece aquele Antônio Bandeira? Faz o Zorro lá? O Zorro? Ele veio aqui no Brasil e ele estava falando sobre o vinho, que ele tem um vinhedo, né? E ele vende vinho, o vinho dele que ele produz. E a moça perguntou para ele se ele tinha expectativas de que o vinho dele seria aceito no Brasil, seria, um bom vinho. E ele falou uma coisa que eu concordo com ele, mas discordo também dele. Ele falou que não tem expectativas, porque a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Eu concordo com ele, mas eu não concordo com ele. Eu concordo porque às vezes quando você faz as coisas com aquela expectativa, um exemplo, você ajuda alguém com a esperança, com aquela coisa de que você vai ser pelo menos agradecido. Você ajuda às vezes com aquela intenção, ou faz alguma coisa com uma intenção e não tem um reconhecimento, não é reconhecido. Então você coloca uma expectativa em algo, alguém te promete alguma coisa, você acredita e aquilo te... E às vezes tem gente que diz assim, eu nem sonho, nem desejo, nem penso, porque eu não quero me frustrar. Então por isso não alimenta uma expectativa. Então realmente se você não quer se frustrar, não tem expectativa. Não espere. Não espere. Mas a Bíblia também nos mostra que pessoas que vieram para Deus com uma expectativa, como aquela mulher, que ele disse, se eu apenas tocar no manto, na orla de sua veste, eu serei curada. E ela foi e tocou e foi curada. Se você vier para a igreja, para a casa do Senhor, com a expectativa de Deus hoje vai falar comigo, Deus vai falar contigo. Se você busca a Deus e ali crendo, e Deus vai fazer algo acontecer maravilhoso. Aquilo que o Júnior falou, gente, nós temos tido umas experiências, graças a Deus. Nós estamos com 3 anos que nós voltamos para Tapauá. Completou agora em dezembro 3 anos. E cada ano Deus nos surpreende com algo. Eu já entro o ano já perguntando, Senhor, o que o Senhor está preparando aí? Primeiro ano eu sofri muito, mas eu tenho um cantinho lá no meu terreno que eu vou lá, ato minha rede debaixo de uma árvore e fico orando lá. E ali Deus tem respondido tantas coisas maravilhosas. Eu sempre lembrava lá nas nossas células, gente, um lugar que Deus responde tantas orações é na sua célula.
Aquela reunião ali, aquele momento que você diz, vamos orar. Alguém tem um pedido de oração, que você ora. A paz tem tanto testemunho, tanta coisa maravilhosa que Deus faz. Então, nisso nós colocamos nossas expectativas. Então, cada ano, eu creio que Deus está fazendo algo. Primeiro ano Deus fez algo maravilhoso. Segundo ano, maravilhoso. Terceiro ano, maravilhoso. Já estou com a expectativa agora do quarto ano. Né? Crendo. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que o meu justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé. Então, não sei qual, se você liga a televisão, se você ouve alguém na internet, dia desse eu ouvi, eu vejo meus pastores profetizando e declarando, eu vejo igrejas anunciando, esse ano vai ser o ano da multiplicação, esse ano vai ser o ano da restituição, esse ano vai ser o ano da colheita, esse ano vai ser o ano abençoado, ano do sobrenatural, que é o nosso ano, né? E alguns dizendo, esse ano vai ser o ano do caos. Eu digo, meu amigo, não quero crer nisso não. Eu quero crer que os nossos pastores, os nossos líderes estão certos. A Bíblia diz para a gente crer em Deus e nós estaremos seguros. Crer nos profetas e nós vamos prosperar. Então, às vezes é palavras faladas aqui para você, pegue, tome posse. Eu não sei qual a sua expectativa nesse ano de 2025, mas eu estou pegando além daquilo que eu sinto no meu coração, que eu tenho vivido, eu estou no tema do ano, acabou de falar sobre o despertar do sobrenatural. E eu quero te dizer, baseado no que eu estou vendo aqui, por exemplo, nisso, sobre quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas agora eu sou adulto, eu cresci. Deus, Ele deseja que a gente cresça, que a gente amadureça, para que a gente possa, é por isso que às vezes nós não vamos entender algumas coisas que Deus está fazendo. Ele diz aqui, né? E que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, ou seja, nós não temos o conhecimento geral. Deus é que sabe todas as coisas. Então às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, uns processos na nossa vida que a gente não entende. Deus falou para Pedro, quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse, o Senhor vai me lavar os pés, eu que preciso lavar os teus pés. Pedro, o que eu faço agora, tu não entendes, você vai entender depois. Então existe coisa na sua vida que você está passando hoje que você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender, você vai compreender. Aquilo que eu passei era Deus trabalhando, é Deus me amadurecendo, Deus me fortificando, né? Então, se você quer viver esse sobrenatural, se você quer viver esse sobrenatural, deixar de ser menino, deixar de ser criança, às vezes nós vamos falar, mas mais do que falar, mais do que profetizar, eu estou olhando dentro da Bíblia, como eu posso fazer para entrar dentro desse sobrenatural? Porque eu quero que o sobrenatural aconteça na minha vida, amém? Você quer que aconteça na sua vida? Então você precisa entrar, você precisa deixar que esse sobrenatural, e a linguagem do Senhor é muito importante para isso. Se você conversar com uma pessoa, e você prestar atenção naquela pessoa, você vai saber mais daquela pessoa do que você imagina, porque pelas suas palavras você conhece. Então, quando você conversa com alguém, você percebe, essa pessoa é madura, essa pessoa é assim, assim, assim. Você tem um entendimento. Ou essa pessoa, rapaz, tem que tomar. Diz o pessoal, né, que fala que quem fala dos outros, ele está dizendo para você que ele vai falar de ti também. Então, é ali quem está falando de alguém, ele está dizendo para você que você será o próximo. Então, quando você conversa com uma pessoa, você percebe que a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se eu conheço alguém pelo que ele fala, e se o que as pessoas falam, o que está dentro do coração delas, o que Deus fala é o que está dentro do coração dele. Você examinando as Escrituras, você olhando para a palavra de Deus, você percebe. Eu gosto muito de alguns textos que eu encontro na Bíblia, quando diz assim, aprove Deus. Eu acho maravilhoso, eu fico, oh Deus, porque aprove Deus quis
Deus fazer isso. Um exemplo, aprove Deus estar em Cristo. Quando ele estava sendo crucificado, Deus estava em Cristo. Aprove Deus, Deus quis estar em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, foi Deus que quis. Aprove Deus reconciliar todas as coisas. O livro de Efésios, nos escolher em Jesus Cristo, nos santificar em Jesus Cristo, nos purificar em Jesus Cristo, fazer de nós seus filhos através de Jesus Cristo. Aprove Deus, quis Deus reconciliar os céus e a terra em Jesus Cristo. Então foi um desejo do coração de Deus. Então mostra a vontade de Deus para nós. Então, quando a linguagem do Senhor Jesus, todas as vezes que o Senhor Jesus estava aqui na terra, fazendo um milagre, ele não estava apenas fazendo um milagre, ele estava ensinando os seus discípulos e as pessoas que estavam ao redor dele, principalmente os discípulos, como eles entrar no sobrenatural. Quando ele realizou a pesca maravilhosa, que o Pedro viu ali, aqueles peixes, e ele disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse para ele assim: vinde a mim, eu farei de você pescadores de homens. O que vocês estão vendo aqui é uma demonstração daquilo que eu quero que vocês experimentem. Sempre Jesus estava se aproximando das pessoas para despertar nelas o que ele queria, o que ele desejava para essas pessoas. Quando um certo homem chamado Natanael, ele tinha alguns problemas emocionais. Quando Filipe chamou ele para... nós achamos o Messias, ele disse: da onde é? Da Galileia. Disse: porventura da Galileia pode vir alguma coisa boa? E ele disse assim: vem e vê. Então o Natanael veio. Quando Natanael veio para Jesus, Jesus disse: já foi... eis um homem em quem não há dolo. Um israelita top, em quem não há dolo, não há falsidade. Um homem de verdade. Esse não é hipócrita, esse é verdadeiro. Mas esse cara verdadeiro, esse homem aí, ele tinha sentimentos contrários àquele povo, àquela região. Disse: porventura dali pode vir alguma coisa boa? É o que acontece muito, não vou entrar nessa coisa, mas é o que acontece muitas pessoas por aí que têm uma aversão à igreja, porque ele ouve pela mídia uma aversão ao dízimo, uma aversão à oferta, esse, aquilo, outro, porque ele ouve pela mídia, ele ouve pelas pessoas, contra aquilo, então eles têm uma aversão. Mas se eles ouvirem um Filipe dizer: vem e vê, e eles vierem, que Deus vai falar com eles, eles vão mudar aquilo que eles têm, e eles vão passar a partir dali entrar no sobrenatural de Deus. O Natanael veio, quando Jesus falou com ele, ele disse: de onde tu me conheces? E Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo daquela figueira. E ele na hora reconheceu. Ele disse: Rei meu e Deus meu. E Jesus falou para ele assim: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois saiba que maiores coisas do que esta tu verás. Tu verás o Filho do Homem e anjos subindo e descendo sobre ele. Jesus sempre querendo nos levar. O meu justo, ele vai viver pela fé. Ele vai entrar no sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, irmão, é aquilo que vai te levar aonde naturalmente tu não consegue ir. Tu vai experimentar aquilo que na tua força tu não consegue experimentar. São coisas que Deus vai realizar na tua vida, na tua família. O mover de Deus sobre a tua casa. Por isso que quando ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele está dizendo que se você crê, você vai entrar nesse sobrenatural e toda a sua casa vai ser salva. Mas eu não sei como isso vai ser. Não é o que você sabe, é o que ele vai fazer por você. Então nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus está dizendo e entrar e experimentar. Deus deseja em Romanos 12 que eu e você não só ouça, não só saiba que o Júnior está vivendo isso, que o fulano está vivendo isso, mas que eu experimente, eu experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então Deus deseja isso. O meu justo vai viver pela fé. Vocês vão experimentar. Então entre nesse 2025 sabendo disso. Mas é importante
que a gente tem que deixar as coisas de menino para trás. Você não é mais menino. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse detalhe. Tem coisa que você não entende. Aquilo que você não entende, não compreende, deixa na mão de Deus. Sabe? As melhores pessoas, elas estão não vou dizer se perdendo, mas deixando de viver aquilo que é o sobrenatural, o poderoso, o maravilhoso, aquilo que Deus quer realizar na vida dela, porque elas estão se apegando às vezes a um direito que ela tem. Às vezes quando você não perdoa uma ofensa, é um direito que você tem. Eu estava certo, mas esse meu certo está me fazendo regredir. Esse meu certo está acabando comigo. Esse meu certo está tirando minha alegria. Então perdoa. Se livra disso. Perdoa e viva livre. A linguagem de Deus, a linguagem do Senhor, aquilo que Ele fala. Foi por isso que nós sabemos que a linguagem de Deus na vida do José foi sonhos. E sempre Deus vai querer, a linguagem dele é de sonhos, tantos sonhos, você lê na Bíblia, são inúmeros exemplos daquilo que Deus operou na vida do José, na vida de Jacó, os sonhos que ele teve, como ele se livrou do Labão, dos enganos, como ele se livrou de todas aquelas coisas. Foi sonho, Deus dando para ele estratégia através de sonho, entendimento, sabedoria ali, para ele poder entrar no sobrenatural e se livrar daquilo que causava prejuízo para ele. O Salmo 91 diz que Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro. Sabe? Ele vê coisa que você não vê. Ele ouve coisa que você não ouve. Ele sabe o que você não sabe. E às vezes Ele vai, se você entrar nesse sobrenatural pela fé, crendo naquilo que o Senhor está falando para você, orando, buscando a Deus, declarando, profetizando, orando, dobrando seu joelho, né? Ali às vezes com a sua esposa, com seus filhos, Deus vai quebrar os laços. A própria palavra de Deus disse, Salmo 91, que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, aquilo das setas que voam de dia. Deus vai nos livrar. Por quê? Porque nós estamos entrando no sobrenatural de Deus. Toda vez que você busca Deus, que você ora a Deus, você está pegando a visão dele. Quando o Senhor Jesus disse para os discípulos, vamos para outra margem, vamos para o outro lado, Ele estava querendo levar eles a outro nível. E sempre quando Deus querer te levar, me levar a outro nível, Ele vai fazer com que a gente passe alguns processos, algumas coisas que a gente diz, meu Deus, eu vou morrer. Mas Ele diz, calma, tu não entende agora, mas amanhã tu vai entender o que eu queria fazer contigo. O que eu queria fazer na tua vida. A Bíblia fala de José, que você sabe que Deus realizou aquilo que Deus deu para ele em sonho. Mas se você for perceber, Deus estava tanto trabalhando na vida deles, como na vida dos seus irmãos, do seu pai. Quando chega lá na frente que Deus realiza, quantas vezes o José estava preso, ou naquela cisterna, e ele não entendia o que estava acontecendo. Mas Deus sabia, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sabia o que ele estava fazendo. E quando José agora se senta lá no trono para reinar, né? A Bíblia diz que ele recebe uma esposa, e com aquela esposa ele tem 2 filhos. E ele próprio diz, aqui em Gênesis 41, 51, você pode abrir aqui, Gênesis 41, 51, José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então Deus deu um Manassés para ele, ele recebeu e disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Todas as vezes que o José via, Deus deu uma bênção para José, que foi o filho Manassés,
dizendo para José: toda vez que você vê esse menino, é algo novo que eu estou te dando, para que você possa esquecer aquilo que é velho. Diga assim comigo: é algo novo que eu estou te dando, para você esquecer aquilo que é velho. Todo o sofrimento, toda a tristeza da sua casa, tudo aquilo que seus irmãos fizeram, você vai esquecer. Toda vez que você vê Manassés, é para você ver que eu estou te dando algo novo. Amém? E quando você vê Efraim, você vai entender que eu te fiz prosperar. É eu que estou te fazendo prosperar. Agora, a Bíblia fala que quando o Israel, que era o Jacó, foi abençoar o filho de José, ele trocou as mãos. Ele abençoou, o Efraim com a bênção dobrada, com a bênção do primogênito. E através disso, o Efraim entrou um dos cabeças de Israel, aquela tribo. E o Manassés lá foi na esquerda. O José quis trocar na hora, o pai dele disse: não, mas é assim mesmo. Então, quem recebeu a promessa ali de prosperidade, de bênção, que a sua descendência seria numerosa, maravilhosa, abençoada, foi o Efraim. Só que a Bíblia também fala, deixa eu ver aqui, você vai em 1 Crônicas 7, 21 e 22. 1 Crônica 7, 21 e 22. Primeira Crônica 7, 21 e 22. Que diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ver. O 20, era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi o filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zadab, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos, olha aqui, e ainda Ezer e Eleade, que foram mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado deste. Pelo que por muitos dias chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concedeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Ele colocou o nome desse menino de Berias. Por quê? Porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Oron, e a de baixo da cidade, como a de baixo e a de cima, como também Uzem, Ceará. É tanto nome complicado aqui que talvez você não entenda, não compreenda. Mas se você for ler a história, você vai perceber uma coisa. O Efraim, ele recebeu a promessa de bênção. Então, quando você recebe uma promessa, Deus diz que vai fazer algo na sua vida, ou alguém falou e tal, alguém profetizou, você pega aquilo para você, não é verdade? Aí você cria uma expectativa daquilo. Por isso que o homem lá diz: eu não tenho expectativa, porque a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Mas o Manassés é que recebe aquele sonho como José, aquela bênção profética de ser abençoado. E lembre de uma coisa, a Bíblia fala, isso aqui é muito importante para você entender, que a Bíblia fala no livro de 1 Pedro, que para nós foram dadas muito e grandes, preciosas promessas. Então nós já somos, todas as promessas, a Bíblia fala que Deus falando para Abraão, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então você já é abençoado por causa da bênção profética sobre a vida de Abraão. O Abraão era o nosso pai da fé, e nós somos, o meu justo viverá pela fé. Então nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Então, quando o Abraão quis abençoar o seu filho, o Ismael, Deus disse para ele: não, em Isaac será a tua posteridade.
Então, em Isaac seria a bênção. Então, de onde veio Jesus? Veio da descendência de Isaac. Chegou até nós. Veio até Davi, veio até nós. Então, a Bíblia fala que em Jesus nós temos o sim para todas as promessas. Então, Jesus cumpriu tudo que era para ser cumprido. Nós somos, diga assim comigo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então essa é a promessa para você, essa é a promessa para mim. É mais, diz Pedro, do que as promessas que foi feito para Efraim. São todas as bênçãos, todas as promessas juntas em Jesus, nós temos o sim. Então, você vai sair daqui abençoado, você já é abençoado. A Bíblia diz que quando o profeta foi amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, porque ele disse, eu não posso abençoar um povo a quem Deus já abençoou. Então nós somos abençoados, autorizados para prosperar. Então você já é autorizado para prosperar. Se você quer montar um negócio, você já é autorizado para prosperar. Se você tem alguma coisa, você já está autorizado para prosperar. Vá nessa fé. Aí o que acontece? O Efraim abençoado, tudo e tal, acontece um desastre. 2 filhos dele, 2 netos de José, não tiveram o que fazer, foram roubar gado. E quando ele estava roubando, os homens de Gate mataram. Os 2 filhos desse abençoado foi morto como ladrão de gado. A Bíblia diz que isso doeu tanto no coração desse homem, que ele chorou e chorou e chorou e chorou. Muito tempo chorando. Veio os irmãos deles, consolaram, mas ele continuou chorando. Quando nasceu, aí ele se deitou com a esposa dele, teve mais um filho, e como ele disse, esse não prestava, esses 2, esse aqui não vai prestar mesmo. Aí colocou o nome de Berias. Porque ia mal a casa dele. Aqui tem muitas coisas que você tem. Nós temos que deixar de ser menino, passar a ser adulto. Não é porque deu errado, não é porque não aconteceu, que agora acabou. Nós não cantamos sempre, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não é assim? Isso é fé. A Bíblia fala, eu não sei se Sofonias ou Abacuque, mas ele diz, se a videira, se o campo não der o seu fruto, se faltar gado, eu no Senhor me alegrarei. Ele é o meu Deus. Então faltou isso na vida do Efraim. Eu sei que não é fácil, ninguém queria um filho para morrer assim, morrer aquilo outro, isso, mas se acontecer, continue como o Jó, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Eu não entendo, você não vai entender, mas um dia você vai compreender. Eu conheço hoje em parte, eu entendo hoje em parte, mas um dia você vai entender completamente. Mas mesmo que eu não entenda, continue adorando, adorando, adorando a Deus. Muitos aqui, muitos me conhecem, mas muitos não me conhecem. Eu tenho visto de alguns aqui que eu tenho lembrança lá da Central. Acho que eu tenho lembrança de ti, né? Eu tenho. E de alguns aqui que eu conheço bem. Mas quem me conhece sabe que eu
Eu completei esse ano 51 anos, vou completar 50, ano passado 51, vou para os 52, né? E graças a Deus, vou viver até uns 100 aí. Então, eu casei a primeira vez com 19 anos de idade, 19. Eu vivi com a minha esposa 16 anos. E quando eu tinha 35, ela tinha 33. 35, ela tinha 33. Ela morreu, né, me deixando com uma filha. E, sabe, eu vivia num sítio. E naquele sítio vivia eu, a minha esposa e a minha filha. Toda tardezinha assim era correndo naquele sítio, aquela coisa toda, aquela felicidade. Era a minha vida, era a vida. Só que daqui a pouco ela vomita sangue. 1 ano depois morreu. A pior coisa que eu já ouvi no meu ouvido foi alguém chegar assim e dizer para mim, me abraçou e disse: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu naquela hora disse: melhor do que isso. É fé, mas para mim aquilo era o melhor. Mas tive sempre no meu coração: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos o quê? 16 anos? Acho que é o mesmo, 15, né? 15 anos, vivi 16 com ela e 15 com a Bárbara. Então hoje tenho Catarina, Rebeca. Então Deus tem as suas maneiras. Eu vou para a palavra, que a palavra diz, muitas pessoas, tinha algumas religiosas que diziam: morreu porque vocês não oravam. Meu amigo, a minha Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo que ele existisse. Todos os dias. Então quando chegar o teu dia, meu filho, pode pinotar que tu vai. Mas não chegou. Eu tenho uma irmã que ela morre de medo. Eu digo: minha irmã, pare com isso. No dia que chegar, tu pode estar no melhor canto, tu vai. Não adianta pinotar que tu vai. Quando chamar a tua senha, já era. Então, quando não chamar a tua senha, meu amigo, viva, feliz da vida, tu não vai. Não vai. Né? Então, mas Deus, Ele sempre vai pensar, por mais deu errado, creia que Deus tem algo maravilhoso, algo precioso para você. Deus é seu Pai e você é filho de Deus. Amém? E você é amado por Deus. Você é amado, é querido, é filho. E Deus sempre vai pensar o melhor para você. Agora não faça que nem o Efraim, que fique. O que o Efraim fez, além dele ficar sofrendo, ele começou a contaminar a sua casa. Aqueles que são, a Bíblia fala sobre amargura. Quando você se amarga com alguma coisa, o pior é que você começa a contaminar aqueles que estão próximos, que não merecem. Eu já vi filmes do cara perder um filho e o outro ficar, o adolescente, daqui a pouco o menino chorar e assim dizer: pai, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. O meu irmão foi, mas eu ainda estou aqui. Porque o pai começa a abandonar aquele filho que ainda tem, chorando pelo que já foi. Chore, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo até para chorar, chore, viva o luto, mas depois se levante e sacuda a poeira, porque é tempo de sorrir também, porque senão tu morre. É tempo de sorrir, é tempo de se alegrar, e Deus tem algo reservado especial para você. O meu justo vai viver pela fé. Viver pela fé. Aquilo que não acontecer, meu amigo, mas sabe que um dia Deus vai te dizer: rapaz, eu não fiz isso porque eu não queria que tu se atrapalhasse. Eu te livrei disso por causa disso. Foi melhor para você. Para nós entrarmos no sobrenatural, nós temos, só isso aqui para concluir, para nós entrarmos no sobrenatural, nós temos que deixar as coisas de menino. Nós temos que deixar aquelas coisas, sabe, qualquer coisa que acontecer, eu não vou mais para a igreja. Isso é coisa de menino. E menino barrigudo ainda. Né? É porque não lembrar de mim. Não. Eu sou muito saudosista. Eu sou saudosista. Eu gosto. Uma das minhas linguagens de amor, já percebi,
que é palavra de afirmação. Mas como é tão difícil falar palavra de afirmação para você, eu vou para a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de palavra de afirmação para mim. Tu és meu filho amado, tu és uma bênção, eu sou um homem de Deus. Eu fico dizendo sozinho para mim mesmo. Tu está entendendo? Quando alguém chegar e disser para mim, amém. Eu tenho um terreno lá, que eu tenho um projeto para ele esse ano. Irmão, ano passado nós fizemos um projeto maluco, e esse ano eu ainda tenho mais. Nós chegamos, só contar esse testemunho, só posso, Júnior, para terminar aqui. Né? Nós chegamos em Tapauá, de volta, com a mão, não era nenhuma na frente e outra atrás, eram as duas para trás. Não era nenhuma na frente e outra, eram as duas para trás, meu irmão. Né? Teve momentos assim, de eu olhar, vinha aquela voz do cão, dizer assim, se mata, tira a tua vida que resolve. Eu ficava olhando assim, de tu é bestada. Eu tenho uma família maravilhosa. Aí eu olhava para o meu carro, Júnior, lá. Minha estrada lá. Eu tenho uma estrada bonita. Ainda estou pagando, mas é minha. Olhava para o terrenão. E uma empresa. Montei uma empresa que, se for botar o pingo nos i hoje nela, somar tudo, dá 100 mil reais. Deus supriu. No primeiro ano, Deus colocou em ordem tudo. Empresa de 100 mil reais, isso com a mão para trás. Né? Deus é Deus. No outro ano, o cara do ponto chegou comigo e disse assim, olha, eu vou precisar do ponto, não sei o que e tal. Itapauá está crescendo tanto assim, de gente, de prosperidade, que não tem mais canto. Não tem, os pessoal está igual Aracaju, cada casa estão fazendo um comérciozinho, né? Então lá está virando assim também. E eu fui para o meu terreno e orar ali, fui na cidade, olhava e não tinha mais canto. Eu disse, Bárbara, o negócio está sério, nós temos que orar e Deus tem que dar um canto para nós. E fui lá para o meu terreno e orando lá. E na hora desceu o meu coração. Cheguei lá com a Bárbara, pede o número da fulana aí, que tem uma casa ali, que é num ponto principal. Peguei o telefone dela e disse, senhora já vendeu? Não, pastor, ainda estou. Quanto a senhora quer na casa? Ele disse, eu quero 280, mais 250 eu pego à vista. Aí eu disse, eu lhe dou 300. Sem nenhum, irmão. Eu lhe dou 300. Eu botei acima 20 mil do que ela queria. Mas eu não tenho R$1, eu lhe dou 5 mil por mês. Ela, vou conversar com meus filhos. No outro dia ela veio e disse, se só conseguir para mim 40, para mim poder dar entrada numa casa aqui, que ela está lá para o sul, e os outros 5 eu fico pagando a casa. Ela disse, pense aí. Aí eu fui. Ela disse, eu vou daqui 1 ano aí. Daqui 1 ano eu chego aí, você guarda os 5, porque se tu mandar na minha conta esses 5, eu vou beber tudo de cerveja. E eu quero para eu quero para dar entrada. E fiquei ali, irmão, e eu lutava para guardar os 5, não conseguia. Eu peguei acho que umas 3 vezes o telefone para ligar para ela, porque eu não gosto da palavra e falhar. Umas 3 vezes quando eu ia pegar de Bárbara, eu vou desistir, vou dizer para ela, passa. Quando eu pegava, aquilo dizia, não, espera mais um pouco. Mais ou menos umas 3 vezes, irmão. Quando foi, antes de eu ligar para ela, ela me ligou, pastor, eu estou indo aí agora em novembro. E eu disse, irmã, eu não tenho os 40 não. Ela disse, não, é junto o que tu tiver. E eu fui em todo canto, e amigo, me empresta 40 que eu pago 60, empresta 40 e ninguém. Aí um amigo meu disse, eu estou recebendo um consórcio aí, se tu quiser, tu me devolve em janeiro. Eu digo, não tenho para te devolver em janeiro. Mas então usa e quando... Então Deus usou uma pessoa. 25. Quando ela veio em novembro, ela disse, vê o que tu tem. Eu digo, eu tenho 25. Ela disse, me dá para cá. Então, assumi, deu entrada de 25 e assumi 55 parcelas de 5. E nós estamos já com 14 parcelas que a gente paga. E mais os 20 pouco devolvido por mim, só está faltando 7. Já demos esse ano 90 mil reais para ela. Só está faltando 210. Está acabando, tá bem. Eu me lembro do Eloy, só falta 48. Quanto você já pagou, Eloy? 47. Então, e esse ano eu estou com um projeto para o terreno, que eu não tenho, mas eu preciso, se alguém de vocês estiver aí, eu estou aqui, de 500 mil reais. Mas eu não tenho.
mas eu já estou vendo, eu estou gerando o que eu vou fazer em oração e visão. Vou para lá, e no meu canto onde eu fico lá, dentro da minha rede atada, eu dizia assim para Deus: poxa Deus, não aparece ninguém aqui comigo, eu gosto de ter pessoas ali. E veio no meu coração assim: aproveita, porque para você ficar sozinho comigo, porque vai ter dias que você vai querer, esse silêncio aqui não vai ter aqui, de tanto daquilo que nós vamos fazer aqui dentro. Então, não sei de onde vai vir, mas do Senhor eu sei que vai vir, mas vai vir. Então nós vamos entrar no sobrenatural de Deus pela fé, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Pastor João.